Notícias, traz a informação. Virtual News. Olá, são 10 horas mais 12 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Segunda-feira, dia 8 de 2022, 8 de agosto. Seja bem-vindo, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem está fazendo aniversário nessa segunda-feira, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. E por falar em abençoar, lembra dia 31 de dezembro de 2021, você pulou ondas, usou branco, fez promessas, inúmeros projetos para acontecer em 2022. Já colocou em prática? Já deu início nisso? Isso mesmo, nós estamos no 8º mês do ano de 2022. Ainda tem tempo, mas de repente você vai chegar em 31 de dezembro deste ano e fazer as mesmas promessas para você. É melhor a gente mudar essa rotina, né? Para começar é sempre necessário dar o primeiro passo. Segunda-feira, André Louro com a gente, Maria Clara com a gente. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Mais áudio, Jordão, por favor. Pois não? E bom dia, né? Você cumprimentou os aniversariantes. Por falar nisso... Quem está fazendo aniversário? Não, aniversário não, é mêsversário. Mêsversário. Né? A mêsversariante de ontem foi a Helena, né? Então vou dar o meu tradicional beijo para as minhas princesas, Isso. Fabiana e Helena, que estão nos assistindo. Maravilha! Segunda-feira, nós tivemos aí um feriado, fim de semana de chuva, sol, ventos e tudo mais. Mas começamos essa semana com o tempo nublado, porém, prometendo aí uma semana de grandes desafios e grandes conquistas. Vamos às matérias da manhã desta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Para não passar em branco, o presidente do México pede esforço dobrado para resgatar operários. Diplomata preso por morte de marido, perícia aponta espancamento. Tebet registra candidatura no TSE. São Paulo vai usar nota de contribuinte para liberar crédito acumulado de ICMS. André Louro. Eu vou começar pela Tebet, porque eu vi que eles... tá faltando a Simone Tebet, o Ciro Gomes e mais algum candidato a apresentar o patrimônio, né? E achei curioso, né? Tem candidato que o patrimônio é R$197, tem candidato que o patrimônio declarado é 8 mil e poucos reais, tem patrimônio que gira em torno de 500 mil, o do Lula declarado em 7,4 milhões, o candidato do Novo, o nome dele agora, declarou cerca de 20 milhões. É importante a gente saber desses fatos, né? Porque depois essas argumentações de espancamento de reputações, né? Dos administradores públicos, para a gente saber, né? Se teve enriquecimento, se não teve com o cargo, né? Importante. E a respeito também que eu queria falar do presidente do México, pede esforços dobrados para resgatar operários. Isso me lembra, parece que voltamos no tempo, e eu estou assistindo aqueles filmes do Zorro, né? Minas Carvoeiras, no norte do México, na divisa com os Estados Unidos, né? E a coroa espanhola... Minas de carvão, Zorro, você votou a 1800 e qualquer coisinha, bolinha, mas
É interessante porque espelha o Zorro, um personagem fictício do cinema e da literatura, mas que espelha a realidade de um povo que vive ali naquela região, né, do Novo México e tal, que depois foi agregado ao Estado americano, né? Mas, pô, parece que a gente não saiu dessa época, né? Alguns trabalhos penosos, e aqui a gente fala também muito nos garimpeiros, né? Principalmente do ouro, né? Que acaba poluindo muito os nossos rios e é um problema seríssimo que a gente tem ambiental, até o ambientalista, o Bruno e o... Foram mortos por uma questão eles foram mortos, e tem também essa questão que permeia, que são trabalhos que deveriam ser fiscalizados pelo poder público. Todo trabalho é fiscalizado pelo poder público, né? Mas deveria receber mais atenção, porque envolve proteção do meio ambiente, e uma proteção, risco, né? Assim, é um risco enorme para quem se ativa nessas funções. Eu fui ler a respeito porque me chamou bastante atenção, porque não raramente acontecem esses acidentes, né? Essa região é Koala, né? Koala, né? Não raramente acontece esse tipo de acidente, e seria bom que a tutela do Estado quanto à fiscalização e a cobrança de utilização de equipamento de proteção individual, ou então acabar com esse negócio de mina de carvão, né? Que seria a melhor coisa, que às vezes a região depende economicamente da atividade e acaba não suportando, e acaba não acontecendo a eliminação de um trabalho penoso que já não deveria ocorrer. A gente deveria ter outro tipo de alternativa para esse tipo de extração, né? Dessa forma. Né? Infelizmente, vamos ver se a tecnologia avança para que isso já não seja... essas extrações não sejam... Esse modo de operação seja alterado, né? Você falou da Tebit. Nós colocamos essa questão da Tebit inicialmente. Por quê? Porque a Tebit tinha aquela questão do Calheiros, Renan Calheiros, né, o senador, ter entrado na justiça para impedir a formalização, né, da candidatura. Ele foi feito online, não podia. O estatuto acaba não colocando isso de claramente, tudo mais, mas a coisa andou, e a Tebit é a candidata do MDB, né? Ela é a candidata do MDB à presidência e segue o barco. Mas as outras candidaturas, vamos estar falando a respeito das outras candidaturas e dos valores, né? Desses valores que são declarados. Vamos a mais uma matéria desta manhã de segunda-feira. Pedidos de candidatura à presidência da República são registrados e declaração de bens são tornadas públicas. Olha, Márcio, você adivinhou, hein? São tornadas públicas. Felipe Dávila, do Novo, declarou 24,6 milhões de reais. Léo Pérez, UP, né? União Progressiva, R$ 197,31. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 7,4 milhões de reais. Pablo Marçal, 16,9 milhões de reais. Simone Tebet, 2,3 milhões de reais. Sofia Manzano, 498 mil. E Vera Lúcia, do PSTU, R$ 8.805. Essas foram as declarações feitas já junto com o pedido de registro, de candidatura. E agora eu lembrei onde que eu tinha lido, na pauta que você me mandou. No Tribunal Superior Eleitoral. São aguardados os registros das candidaturas de Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, José Maria Emael, eterno José Maria Emael, Roberto Jefferson, que figura como candidato, e Soraya Tronic, é isso? Tronic, do União Brasil. Então são esses os que são aguardadas as candidaturas. Nós vamos estar falando amanhã a respeito dos vices, né?
de quem são os vices nas chapas, mas já estão aí registrados então. E a atenção, é lógico, todo mundo aguarda o momento do registro de candidatura. Entre os motivos está aí a declaração de bens que são colocados, né? Então chama a atenção o maior com 24 milhões, é isso? E o menor com Felipe 190. Dávila, né? Do novo, né? Novo, volta, é isso, perfeito. Volta pra gente, por favor. E 24 milhões e o menor, o menor Cléo Péricles, de R$ 197,31. Democracia? É isso aí. Democracia, isso mostra o que todos têm o direito e podem participar. Dentro desse aspecto, democracia. Dentro da outra condição, a disparidade, óbvio. O indivíduo com R$ 197 disputar com alguém que tem milhões a mais, resta saber como é que fica, a gente equipara essa disputa, né? Como é que a gente equilibra essa balança? Então, o problema é o sistema, né? Agora, Isso é para vocês debater, isso é para você falar a respeito. O problema é o sistema, porque assim, o bom seria, para a gente falar em aperfeiçoamento da democracia, melhor seria que todos tivessem igualdade de condições. E aí, em igualdade de condições, a primeira coisa que cai aí não é nada posicionamento meu especificamente contra o governo Bolsonaro, mas seria, fosse o Lula o presidente, fosse o Guilherme Boulos, fosse o vice do Lula, o Alckmin, qualquer um que fosse o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, eu sempre fui contra a reeleição, porque a reeleição é um instituto que frustra o aperfeiçoamento da democracia, né? Você traz para numa eleição, num processo democrático, imagina-se que candidatos concorrerão em mesmas condições de igualdade, né? Com paridade de armas. E quando a gente começa a fazer algumas distinções, a gente começa a perder a mão, né? Então, assim, esses candidatos, não dá para falar em igualdade de condições sob hipótese alguma. Então, o processo democrático ele é frustrado e ele é viciado desde o início, né? Não pela urna eletrônica, que é muito boa e não tem problema nenhum. Antes que era ruim, né? Porque antes da urna eletrônica, no papelzinho, o nego fraudava realmente. Mas assim, é frustrado porque que concorre tem a caneta para chegar, como agora, próximo de eleição, e não é só o presidente da República, não. Aí governadores estão enchendo os prefeitos de verba para todo tipo de obra agora, porque agora os governadores estão tudo bonzinho, os deputados estão arrumando emenda para todo mundo, né? Os que são alinhados com o governo do estado, seja ele o estado que for. Então, assim, isso frustra o processo democrático, porque não coloca em pé de igualdade aquele que está fora do sistema querendo entrar, né? Aquele com que a representatividade, né? Você pega aí um líder sindical, você pega alguém que está despontando pela voz da população, e ele acaba sendo calado pelo processo, né? Porque o processo é o que você falou, alguém com R$ 197 não vai competir em pé de igualdade com alguém com 24 milhões de reais. Agora, se o processo prevê que todo mundo concorre da mesma forma, aí acabou. Se é igual para todos, se a regra fundo eleitoral igual para todos. Aí você fala, pô, mas como é que o cara que não tem representatividade no Congresso pode ter o mesmo fundo que o outro? Pô, se ele legalizou a candidatura dele, ele tem que ter a mesma condição do outro. Entendeu? Então, assim, o processo eleitoral deveria ser previsto um sistema em que o problema é a pessoa conseguir a candidatura. Agora, o cidadão, através do partido político tal, ele conseguiu ser candidato, ele tem que ter a mesma condição do outro.
seja para presidente, seja para deputado, seja para governador, para prefeito, o que for. Não dá para você dar mais dinheiro para um do que para o outro, dar mais tempo de televisão para um do que para o outro. Essa condição de dinheiro tem que acabar. Essa condição de TV, tempo TV, isso tem que ser regrado. Tem que ser igual para todo mundo. Termina essa questão de verba pública para isso, para aquilo outro. Algumas candidaturas, você tem internet que cobre tudo agora. Vamos minimizar a coisa e dar mais transparência, né? Afinal de contas, a pessoa que tem R$197 de declaração, ela pode ter ideias revolucionárias tanto quanto quem tem 24 milhões. Tanto quanto quem está na presidência, quer dizer... falta aí o Brasil precisa de ideias, né? Não, aí, né, alguns dirão, mas veja, aí todo mundo vai ser candidato, você vai ter 30 candidatos, 50, 100 candidatos. Não, eu acho que a legislação eleitoral, tudo isso, a legislação ela não pode seguir o achismo do André ou do Márcio, ou de quem quer que seja. Ela tem que ser algo estudado, e muito bem estudado, para que a vontade do povo prevaleça no momento do sufrágio. Então, assim, talvez a limitação do número de candidatos pela representatividade do Congresso seja muito mais interessante do que legitimar uma candidatura e depois falar pro cara, mas você vai ter menos condições porque você não tem tempo de TV, você não tem participação no debate, você não tem dinheiro para campanha, você não participa de fundo. Então, assim, para que legitimar essa candidatura? Né? Então, acho que as candidaturas, essa seria uma saída, mas eu acho que, volto a dizer... preciso discutir isso, né? É preciso ter uma grande discussão, né? E o povo participar da discussão, né? Chamar um plebiscito ou um referendo, né? Dependendo do momento e da forma que você for chamar uma consulta popular, esclarecer e depois discutir, debater com a população, para evoluir, para sofisticar a nossa legislação, tornar mais democrática. Né? Vamos discutir mais isso. Vamos para a próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Taxa de lixo deve voltar à análise no Legislativo Cubatense. A Câmara Municipal pode analisar a reformulação da cobrança da taxa de lixo na próxima sessão. O projeto foi votado em dezembro de 2021, porém a emissão dos boletos em julho surpreendeu a população. Após a repercussão negativa, vereadores da bancada de apoio foram pedir junto ao Executivo a suspensão da cobrança. Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de Cubatão informou que suspendeu temporariamente a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, a TCRS, para os imóveis residenciais do município, devido às várias reclamações de munícipes e vereadores no seu grupo da base quando as divergências cadastrais provenientes da ausência de atualização do cadastro do imóvel junto ao município. Durante a suspensão, a administração municipal verificará se o erro cadastral foi pontual ou não, analisando eventuais inconsistências de lançamento. Bom, pode voltar aí essa semana já para análise essa questão da taxa de lixo, né? Que está em vigor, foi suspenso apenas, embora algumas pessoas cometeram aí o equívoco, né? Achar porque tem um nome Mitra nos carnês, acharam que se tratava da Mitra diocesana, né? E acabaram indo pagar alguns carnês, achando que tinha a ver com a igreja, alguma coisa assim, e na verdade houve só essa confusão, e me chama a atenção porque pagaram, né? O Código de Barra não estava suspenso, estava ativo. Então a cobrança foi suspensa para que não se pague, mas efetivamente nenhuma ação foi tomada junto à instituição financeira para impedir alguém que cometesse o pagamento. Né? Perfeito. A questão também do erro de cadastro, a gente fica aguardando, porque salas comerciais com determinados, com tamanhos mínimos, vão pagar cerca de 300 e poucos reais por ano de lixo. E o que uma sala comercial produz de lixo, a gente fica aí observando, né? Seria mais um lixo reciclável, né? Papel, esse tipo de coisa, que são lixos recicláveis. Volta não, é encaminhado para o Executivo uma nova adaptação na lei, porque ela foi aprovada, e foi aprovada em dezembro do ano passado. Volto a cobrar aqui um posicionamento do Legislativo. O Executivo mandou, ele olhou lá, fez o cálculo, mandou. Quem observa o rigor da lei
é o legislativo. Estou errado, André? Se o legislativo votou aprovando, então me desculpe, volta novamente para o legislativo e que o legislativo agora se debruce sobre a lei para que não ocorra isso novamente, né? De ter que correr depois para o executivo para suspender algo e tanto que a população reclamou. Se ninguém reclama, passava. Mas como reclamava... não é só em Cubatão não, né? Mas os pacotes de maldade do Poder Executivo, que não é exclusivamente de Cubatão esse problema... É inerente ao ser humano e não à cidade, né? Não, acredito que que se encontra aí cidades em que não tenha um administrador que não goste de discutir os seus atos com o parlamento ou com a cidade, mas em Cubatão, e não é também exclusivo desse mandatário, né, desse administrador do Ademar, mas porque antes também se fazia, né, os pacotinhos de maldade do final de ano, né, os presentes de Natal da população de Cubatão. Então é taxa de iluminação, é taxa de lixo, né? Então quando chega no período em que ninguém, todo mundo, o servidor público, parte dele de férias, o povo preocupado em virar o ano, pular ondinha, coisa e tal, é a hora que eles colocam esse tipo de, como você falou, foi aprovado em dezembro. Provavelmente lá pro dia 20 e pouco, né, tal. E aí, o próprio vereador não se interessa de ler, porque me parece que, assim, você aprova, você analisa a legalidade, a constitucionalidade, a aplicação, o impacto financeiro na cidade e tal. Aí você faz uma análise que, acredito, a miúde do texto e tal, e depois você chega pro prefeito e fala assim, pô, eu olhei errado lá, hein? Pô, eu aprovei, mas, pô, não tá legal, hein? Pessoal, eu aprovei, mas o povo tá reclamando. O povo tá reclamando, pô, eu fui olhar lá, não tá legal. Vamos rever? Então, assim, tá tudo errado. Eu acho que fosse esse pedido viesse da oposição e o prefeito acatasse, pô, realmente fizemos errado, você tá apontando aqui situações em que, pô, vamos discutir, vamos voltar à discussão. Mas não, quando é a própria situação, me parece que não leu, me parece que não estudou. E aí fica feio. Agora, já que vai fazer, é melhor que faça direito. Porque os valores... Pô, foi um tiro no pé isso aí. Os valores são absurdos. E assim, a desculpa do executivo e do legislativo que apoia o governo diz o seguinte: não, a gente é obrigado à criação da taxa de lixo, a gente estava obrigado. Né? Bom, tudo bem, a tua análise é que é de obrigação. Tem prefeituras que não têm essa visão. Cotia, por exemplo, a própria administração pública entrou com uma ação para não ter a exigibilidade. Mas assim, tu acha que tu fez a análise, é obrigado? Tudo bem. Se você tem de 0,1 a 10% para a criação da taxa, por que tu cria em 10? Não é esse, eu tô falando percentual. Você tem que regulamentar. Agora, para que tu fixa lá em cima? Qual valor? Por que você não fixa embaixo? Por que você não oferece, não estabelece parâmetros para distinguir o que é grandes produtores de lixo, pequenos produtores de lixo, orgânico principalmente? Quer dizer, você vai me comparar sala comercial, história de advocacia, com aqui, ó, rádio, você vai comparar, não produz nada de lixo, o que produz lixo reciclável. Aí você vai comparar com o restaurante da Dona Maria? Não dá, né? Não dá, não tem condição. Então, assim, deve ser escalonado, deve ser distinto, né? Dependendo o lixo é de acordo com a sua condição financeira? Não, ele tem que ser de acordo com a atividade, com a produção de lixo presumida. Agora, para você fazer essa presunção, você tem que estudar. Você tem que você tem que elaborar um texto bom. E não o que a gente viu que foi feito, né? Então assim, já que vai parar para analisar, seria bom, já deram tiro no pé uma vez, né? Então assim, errar é humano, né, meus amigos? Então assim, vai analisar de novo,
Analisa direitinho, né? Porque faz o trabalho de sair casa. correndo de volta, tem que pegar atravessar a para praça. não pegar mal de novo, né? Teve que atravessar a praça de novo, fica chato, né? Ali, eu fico imaginando ali, nós temos ali os emancipadores, né? Vendo isso para lá e para cá. Vamos ao próxima matéria desta. Que foi que nós somos assim? A Companhia Municipal de Trânsito, a CMT, informa, a rua José Cascade, na Ilha Caraguatá, será interditada de 9 de agosto, amanhã, na próxima terça-feira, a 22 de setembro. A interdição ocorrerá no trecho entre as avenidas Nadir Tereza Esteves e a rua Pastor Pedro Rosalino Carvalho, para obras de macrodenagem urbana. Haverá ainda a interdição de 50 metros das ruas transversais, a rua José Cascade, dentro do trecho já citado. Então, atenção, os moradores da Ilha Caraguatá, tem aí a interdição das vias, e aqueles que vão na Ilha Caraguatá já ficam cientes aí das interdições na via. Continuamos amanhã de segunda-feira, vamos à próxima matéria, a partir das 0 horas. Então, a partir hora desta segunda-feira, 8 novos pontos de fiscalização eletrônica foram ativados em Santos. Nós já havíamos falado aqui que esses pontos estavam em fase experimental e agora já estão ativos. Eles já passaram por aferição do Inmetro e estão instalados nos seguintes locais. Na Avenida Presidente Wilson, no número 185.935, 2 sentidos da via. Próximo ao emissário submarino, José Menino. Avenida Presidente Wilson, entre as ruas Marcílio Dias e Quintino Bocaiúva, na Galeria de Moreira, no Gonzaga. Na Avenida Vicente de Carvalho, próximo à Rua da Paz, no Boqueirão. Na Avenida Francisco Glicério, no sentido Ponta da Praia, José Menino. Próximo à Rua Vidal Sion, na Encruzilhada. Nesses, a velocidade máxima permitida que está regulamentada em 50 km por hora. 50 km por hora. Outros pontos são a Rua Gersino Hugo Camparelli, próximo à Rua Ayara Nascimento Santini, em São Jorge, e a Avenida Manuel Fernandes Júnior, próximo ao número 363, na Areia Branca. Fiscalizam veículos que ultrapassarem a velocidade máxima de 40 km por hora. Será reativado o conjunto de equipamentos no Morro da Nova Sintra, na Avenida Prefeito Antônio Manuel de Carvalho, na descida no Marapé, com a velocidade regulamentada de 30 km. Na Avenida Doutor Nilo Peçanha, próximo ao cruzamento da Padre Antônio Manuel de Carvalho, com a velocidade máxima de 40 km por hora. Já o equipamento instalado na Avenida Afonso Pena, número 176 e 170, nas proximidades da Praça Palmares, no Boqueirão Macu, além de atuar veículos que trafegam acima de 50 km por hora, também irá flagrar as infrações de avanço do sinal vermelho do semáforo e parada sobre a faixa de pedestres. A cidade contará com um total de 26 equipamentos que serão instalados. Todos os trechos estão sinalizados com placas de regulamentação de velocidade, além da sinalização educativa não obrigatória, alertando sobre a presença dos radares. Desses 26 já contemplam já os que estão entrando em funcionamento desde a 0 hora de hoje. Então, tá avisado, né? Passou acima, 20% acima, se não me engano, multa. Reincidente, multa. Multa. Todos sinalizados, que não dá para ter aquele kit surpresa, né? Aquele kit surpresa que é ruim, né? Mas hoje, mas teve tantas ações discutindo que esse tema, que hoje o poder público, via de regra, faz isso aí, né? Publica e avisa, estão sendo na Avenida ativados. 9 de Abril, em Cubatão, tinha um interessante, porque em frente à Estação das Artes, próxima à Estação das Artes, tinha escutou o meu pensamento. tinha um semáforo, tem ainda um ponto ali, e o interessante é que existia um semáforo que mostrava a contagem regressiva do sinal verde, o que faz com que você acelere. Você observa o semáforo, você já está a uma distância de 100, 200 metros, você observa o semáforo reduzindo ali, você vai acelerar para aproveitar o semáforo verde. Não, você tem que reduzir para... Você está falando, como um mau motorista. Não, você observa, olha, tem que reduzir e esperar que são 6 pontos, está no terceiro ponto, eu estou perto, eu vou acelerar um pouquinho, que eu vou passar. Você era acostumado a acelerar, mas e tinha um radar ali de 40 quilômetros. Então, muitas pessoas acabaram ali você está em frente ao hospital. Sim, mas você tem que reduzir o seu carrinho, você está errado. Sim, mas estava ali. Então você era levado
Opa, peraí. Mas você sabe então. que ali tem um grande amigo nosso. Eu diria até que você é apaixonado por esse nosso amigo. Opa. Cidadão tem uma história de uma folha de serviços prestados muito grande. Ele e o filho tá me contando. Ah, meu Deus do céu. Esses dias que ele falou, pô, André, o meu pai. Escuta essa, mano. Desculpa. O meu pai todo dia toma uma multa ali. Ele chega e ele, pô, Essa, mano. de novo, pai. Pô, eu esqueci, filho. Caramba. Já evita até trafegar ali. Vai ter umas 38 multas ali. Eu prefiro ver por dentro da Vila Nova, evito trafegar naquele trecho. Porque é multa certeira. Você vai, opa, o semáforo. Olha o radar, pronto. Toda vez que ele vem, tal, aí passa. Puxa vida. Aquele radar está marcado na vida de muitas pessoas. Com certeza. 10 horas mais 42 minutos. Olha, hoje nós estamos com dificuldade, um horário acima no Virtual News devido a uma instabilidade no sistema que ocorreu de sábado até amanhã desta segunda-feira. Tudo normalizado aí nas transmissões ao vivo para que a gente estivesse aqui agora, né? Embora o site estava operando, os acessos aos arquivos estavam funcionando, mas a transmissão ao vivo estava sendo prejudicada. E deixa eu te perguntar, sim. semana passada nós tivemos essa Intercorrência. uma intercorrência também. É bom que a gente avise. Eu acho que os nossos telespectadores, ouvintes e telespectadores, né? Eles devem ter percebido no site da rádio que o programa de segunda-feira não foi, né? Não foi, ele acabou tendo nós perdemos uma parte. Isso, depois perfeito. voltamos para o encerramento, mas não conseguiu ir. Teve esse probleminha de stream. E agora nós estamos com a normalidade. Vamos passando os radares sem ser multados, né? Agora vamos para a próxima matéria desta segunda-feira, dia 8 de 8. E o crime chocou não só o Brasil, mas também internacionalmente, já é comentado, né? O Mundial de Jiu-Jitsu, Leandro Ló Pereira, está sendo velado no cemitério do Morumbi. Leandro Ló Pereira de Nascimento, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante uma briga na madrugada do domingo. Da noite de ontem, o tenente PM Henrique Otávio Oliveira Veloso, de 30 anos, acusado de atirar em Leandro Ló, se apresentou à corregedoria da corporação e foi levado à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em seguida ele foi encaminhado ao presídio Romão Gomes, permanecendo à disposição da Justiça. A Justiça já havia concedido a prisão temporária de 30 dias do militar. O atleta, que teve morte cerebral, foi baleado durante o desentendimento em um show no Escort Clube Sírio, no bairro do Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, na madrugada do domingo. O acusado estava de folga. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar auxilia e instaurou uma apuração administrativa contra o policial. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia na Vila Clementina. O advogado que acompanha o caso, Ivan Siqueira Júnior, confirmou a morte cerebral do atleta, que havia sido levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia. Conforme testemunho, foi à mesa de Leandro Ló após uma discussão. Ele teria pegado uma garrafa enquanto o lutador se levantou e tirou o objeto da mão do agente e, num golpe de luta, o derrubou e imobilizou. Neste momento, colegas da vítima separaram os dois e tentaram acertar a briga. O agente, minutos depois, deu uma volta na mesa e, diante do lutador, sacou uma arma e efetuou o disparo, que atingiu a região frontal da cabeça da vítima. Leandro Ló tinha 33 anos e vivia com os pais em São Paulo. O atleta colecionava diversos títulos no esporte. São 8 títulos mundiais, o último deles neste ano, disputado nos Estados Unidos. O lutador colecionava também 8 Pan-Americanas, 5 Copas do Mundo e 2 títulos europeus e 4 brasileiros. O último campeonato conquistado nas redes sociais, o lutador descreveu a conquista como uma das mais importantes da carreira e afirmou que vencê-la foi tão marcante quanto a primeira vez em que foi campeão em 2012, há 10 anos. Há 2 conquistas mais importantes da minha vida. A primeira é a sensação de conseguir ser campeão mundial. Esse foi eu ainda e consigo ser campeão mundial, há 2 melhores sensações da minha vida.
Obrigado a todos que estão sempre comigo na alegria e na tristeza, escreveu o atleta em uma das suas redes sociais. Bom, 30 e poucos anos, flor da idade, né? Uma vida inteira pela frente, campeão mundial, descrito pelos amigos como uma pessoa brincalhona, uma pessoa divertida, carismática, carinhosa com os fãs, carinhosa com os atletas, né? É o que a gente imagina de todo lutador, né? Que sempre tem uma parcimônia, uma tranquilidade. E nesse desentendimento, após ter sido mobilizado, a coisa ter sido acalmada, então o tenente saca da arma e atira a cabeça do atleta. Não tem o que justifica isso. Não existe justificativa para isso. Por mais que se tenha alguma justificativa, não se pode esse tipo de situação, principalmente de um agente de segurança, né? A gente fica preocupado, um tenente, e a gente aguarda aí, com certeza, as ações da lei e nesse momento é consolar a família, né? Não, a família é que assim, o mundo da luta ele fica às vezes um pouco apartado da sociedade, diferente do futebol, de esportes mais populares, mas o Lô, digamos que o Marcos Bochecha fosse o Ronaldinho, o Lô era o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Ele é um cara que marca uma geração. Esses atletas, agora eles até conseguem ganhar razoavelmente bem, viver, e principalmente vivendo fora. A rentabilidade do esporte, mas né? Eles aprenderam a viver melhor, a conseguir uma remuneração melhor com os seminários, né? Porque viver de premiação de luta ou de patrocinadores, até então, até a geração anterior, era muito difícil pro lutador, né? E dava aula pra caramba tal, e as academias acabavam ganhando e o lutador ganhava muito pouco, né? Mas a partir... Essa é a minha visão, né? A partir desse negócio dos seminários, e o Lô, além dos seminários presenciais, ele sempre foi muito famoso com os vídeos e tal, de internet. E acredito que tem bons patrocínios. Era um cara que tinha uma carreira muito famoso no meio da luta, não só no jiu-jitsu, era o campeão de jiu-jitsu, mas no mundo da luta mesmo, ele é referência do esporte, né? Digo junto com o Bochecha por causa da idade, tem idades muito próximas, né? O Bochecha deve estar com isso aí também, 30 e pouco. E ele realmente marca e tem esse espírito aí, brincalhão e tal. Agora, é o que a gente sempre diz, né? A arma, ela é feita para matar. A arma, não, é para me defender. Não, a arma é feita para matar. Se não tivesse uma arma no local, ninguém estaria morto agora. Porque, até pelo que dizem as testemunhas, até pelo espírito do lutador, o lutador luta no ringue. Lutador, essa coisa do lutador que sai na porrada na rua, tal, isso aí não é lutador. Esses caras aí são profissionais. Eu não acredito que o Lô tenha ido procurar a briga, que ele tenha... eu acredito no que as testemunhas narram aí. O cara foi lá, encheu o saco e tal. Ele deve ter dado um mata-leão, segurou, né? Imobilizou e aí, não, separa tal. E o cara vai lá, tá armado, dá um tiro na cabeça. Não tem sentido isso, né? O meu amigo Maru, que jogou em 2004, jogou no Santos, futebol de campo. O Maru morreu assim, no Canal 2, na praia, né? Nas barraquinhas e tal. Foi separar um abril, tomou uma facada de faquinha, se eu não me engano, faquinha de serra, né? De pão. Tomou uma facada nas costas, ele separou a briga e um dos valentões ficou bravo com ele ter separado. Ele não bateu em ninguém, ele batia no meu peito. Um cara de 1,60 m, forte, mas pequenininho. Só separou, tá, o cara bêbado, deu uma facada nas costas dele. Perdeu a vida assim aos 24, 25 anos no máximo.
E o Lô agora a mesma coisa, né? Realmente aí o mundo da luta, em especial o jiu-jitsu, né? Os lutadores estão enlutados realmente, o que eu tenho visto nas redes sociais dos amigos aí. Vai fazer muita falta, é uma pena. O esporte perde demais. E a família, né, vai ficar um buraco gigante, né, que não tem como ser... Uma forma abrupta, né? Uma forma que... Abrupta e estúpida, né? Estúpida, né? Estúpida, né? Pra quem Então... você imagina, você sai para se divertir e não volta nunca mais, né? Então, os muito, sentimentos aí, O família, sepultamento amigos acontece hoje, né? E com certeza a audiência de custódia também já deve estar acontecendo nesse momento. A gente vai aguardar o deslinde das investigações, já estão claras, as testemunhas estão aí, vamos ver o que acontece agora, qual a sequência disso, né? Porque mundialmente conhecido e a repercussão. E foi num grupo, foi no show do grupo Pichote, que inclusive o próprio grupo já colocou, já colocou mensagem de pesar falando a respeito do ocorrido, que realmente não dá para descrever, né? Não tem sentido isso, é absurdo. Não tem sentido. Absurdo. Eu vou falar o que for, não sei o que vai dar a investigação, mas assim, espero que esse cara nunca mais tenha o direito de andar armado. E a função que ele ocupa hoje, obviamente, não é uma função que ele está apto a ocupar, né? Ele não tem condição de... É um cara que não tem psicológico para andar armado. Não sei, não estava lá, vai ter investigação tal. Talvez esteja falando com o coração, mas não parece, né? Uma desinteligência, né? O cidadão saca um arma, dá um tiro na cabeça do outro, desarmado, não me parece autodefesa, legítima defesa em momento algum, né? Então, não devia nem estar armado ali, né? Tá de fora. Quando o Chris Rock levou o tapa durante a apresentação do Grammy, do Oscar, uma das... do Jim Carrey disse o seguinte: como é que eu posso agredir com um tapa quem me agrediu com palavras? Como é que eu posso dar um tapa em quem falou comigo? Quer dizer, eu saí da própria condição, né? E partir para algo muito mais, né? Algo físico. Ele me agrediu com palavras. Ou seja, na visão de Jim Carrey, era só nas palavras, né? E se dissesse poucas e boas... O Will Smith, ele foi condenado pela opinião pública por esse ato. A gente está colocando... Tá tudo certo. Acho que, assim, agora, todo mundo que tentou se colocar no lugar dele, talvez não fizesse a mesma coisa, mas tivesse alguma... um ímpeto. Talvez um ímpeto, porque assim, o humor não tem limite, concordo, mas assim, tu brincar com uma questão que a mulher... O cara tem câncer e falar foi uma brincadeira errada de uma forma, mas não sei se foi errada, né? É que nem o pessoal diz, o humor não tem limite. Mas assim, tem que ter pegou de jeito nele. Ele sentiu o golpe e perdeu o bom senso. Agora, é isso que eu falo. Questão do armamento. Todo mundo tem que estar armado e tal. Se o Smith estivesse armado, será que ele não tinha dado um tiro no rosto ou no peito do Chris Rock? E o Chris Rock, se tivesse armado, tomar o tapão que tomou, será que ele não sacava e dava na cara do... Então assim, pra gente refletir, o Jim Carrey falou, eu vou parar, porque antes nós éramos os caras legais, e agora não, depois de um diante desse. Encerramos? Tem mais uma matéria aqui? Então vamos lá. Sim. Debates para o governador, né? A Bandeirantes começou ontem, fez uma série de debates aí em várias capitais em relação aos governadores, né? E o clima em São Paulo acirrou quando a disputa entre Haddad, Tarcísio e Rodrigo, né? Mas eu acho que a polarização ficou entre Haddad e Tarcísio nessa questão, principalmente envolvendo a Sabesp, né? Alguns estados, algumas pessoas faltaram, não foram. Alguns candidatos não foram, e a gente aguarda uma segunda rodada de debates. Quem não foi? Por Minas Gerais.
Em Minas Gerais, um em candidato Minas. em Minas Gerais. Não, mas São Paulo são esses mesmo, não vi. São Paulo são esses mesmo. Né? E confirmada a esposa de Márcio França como sendo vice de Haddad? Eu não tenho essa confirmação ainda. A convenção daquela foi confirmada, foi confirmada, né? Vamos agora dar o registro agora e também trazer os demais vices das composições dos estados e para o governo federal. Rodada de debates começou, obviamente vão se ter mais debates e com certeza mais acalorados, né? Porque agora é a bola pro mato, porque o jogo é de campeonato. Né? Assim, vamos falar um pouquinho do debate? Sim, fica à vontade, fica à vontade. Então fica tá à bom. vontade. Então, achei que porque assim, são 3 candidaturas mais 2, né? Isso aí é a análise que eu faço, e me desculpe os dois, mas acho que o que vindo do MBL lá, só falava em empreendedorismo, acho que falta argumento. Como é o nome dele? Agora me faltou aqui Era bom que a gente tivesse aquele os 5 candidatos, né? Mas eu infelizmente não acompanhei os debates. O ex-prefeito de Parnaíba, como é que é? Tá faltando a memória para você também. Tá né? faltando. Então, acho que faltou argumentação para os dois. Eu acho que você ser prefeito, ainda por melhor que seja a tua gestão, não te qualifica a usar isso como fator absoluto para que você seja governador, sobretudo da grande máquina do estado de São Paulo. Né? Então acho que se prendeu muito nessa coisa do porque tá provado que eu fiz como prefeito, uma grande cidade, eu fiz muito nisso e naquilo e tal. É bom que ele tenha sido um bom prefeito, a juízo dele, claro, mas que ele tenha sido um bom prefeito, mas eu acho que isso não é um fator que exclusivamente o qualifica. Agora, os 3, eu acho que o candidato do Dória lá, o atual governador, Rodrigo Garcia, ele ficou tentando fugir. O que você fala da polarização do Tarcísio com o Haddad, me parece que foi mais uma questão de uma tentativa de fuga do Rodrigo para legitimá-lo a bater nos dois. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Quem foi que mais degladiou com o governo federal não foi o Haddad, foi o Dória, né? Sobretudo no período da pandemia. Né, os ex-amigos, o Bolsodória virou um arena, né? E o Rodrigo Garcia, ele me parece que ele tenta fugir das brigas, ele o tempo inteiro falando, esses caras ficam polarizando e São Paulo precisa de união e tal, mas ele renega o Dória, que eu não vi ele falando do Dória em momento algum, e o Haddad o questionou porque ele foi chamado pelo Tarcísio de pior prefeito de São Paulo. Ele falou, não, pior foi o Pita, né? E eu fui bom. Aí ele fala porque ele foi bom, mas ele falou, pior foi o Pita, que o sujeito ali foi subprefeito dele. Quem é o sujeito? Ele falou do Rodrigo Garcia, né? Que falou, Rodrigo Garcia, você que foi subprefeito dele, você deveria parará, e ele não fala, ele só fala o que ele fez na administração. São mas ele candidatos, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, né? Rodrigo Garcia, Altino Júnior, Edson Dorta, Gabriel Colombo, Vinícius Poit. Então, Vinícius Poit... Elvis César, né? Então, o Elvis César... Elvis foi, inclusive, eu achei que era Elvis César, mas não, Elvis César mas ele é o prefeito de... É Santo Antônio de Parnaíba, não? Eu acredito... Ele falou dessa prefeitura dele o tempo inteiro. Santana do Paraíba. Não, que eu fui prefeito de Santana do Paraíba, que lá eu fiz isso, lá eu fiz... Legal. Aqui a gente tem um sistema de confirmação de dados que é muito importante, que é o Google, né? A gente vai no Google. O Dr. Google. É o jornalista Google, ele fala pra gente. Mas aqui, Santana do Paraíba. E o outro é o... Elvis César. Nós temos Vinícius Poit. E o Vinícius Poit, isso, que é o empreendedor. Tudo para ele resolve com o empreendedorismo. E não é assim, né? O serviço público é muito mais complexo
Eu acho que ele foi falou um monte de ditados populares prontos, né? Acho que ele foi com as falas muito prontinhas e chavões só achei que os dois foram muito mal. Os três, portanto, Rodrigo Garcia, Haddad e Tarcísio, foram preparados para o debate, defenderam seus posicionamentos. Acho isso muito importante para o aperfeiçoamento da democracia. Mas acho assim muito ruim do Rodrigo Garcia que ele não sustente. Eu acho que ele quer dar um ar de que São Paulo, como ele falou do problema da saúde, que está fazendo e vai fazer muito, que ele está revolucionando a saúde. Ele tem que entender que ele tem que defender as administrações anteriores e não virar as costas e dizer assim, não, que conta daqui para frente o que eu tô fazendo. Não, ele tem que sustentar. Faz parte do time. O que é de bom. O Tucanato tá aí, faz parte do Tucanato. Até porque ele não era ninguém sabia quem era ele antes dele assumir o governo. Então assim, ninguém que eu digo o povo, né? Então acho que ele precisa entender que ele precisa falar do Mário Covas, ele precisa falar. Ele precisa abraçar o legado do PSDB, seja ele qual for. Precisa falar do Serra, ele precisa falar do Dória. Ele precisa... governador da vacina? E me parece que o Dória, ele não. Acho que o Dória não está bem avaliado e ele está fugindo do Dória. E como ele fugiu do Pita no comentário do Haddad. Então acho que esse é um ponto nevrálgico se ele for falar do PSDB, ele vai ter que falar de todos os que foram governadores. Exatamente, e que é o legado do porque PSDB. O PSDB tem aí quanto? 30 e poucos anos de. Quase 40 anos de sucessivos governos. Então, para o bem ou para o mal, ele tem que entender que ele é o candidato da situação. Eu diria o seguinte... E não pode fugir... A obrigatoriedade da escolha de como vai seguir a campanha é livre. Claro. Só que no entendimento da população ele faz parte do legado do PSDB. Então, não venha falar para mim, olha, eu não conheço esses caras. Não, peraí. Eu sou novinho, você está governador porque você vem dessa sequência do PSDB, que cometeu um tremendo equívoco nesta eleição agora, não sei o que aconteceu, e que colocou a possibilidade de uma reeleição, da manutenção do Estado, dentro de uma disputa agora, eu não diria nem entre os três. Eu acredito que seja mais, está quase polarizando isso. Eu entendo que fica entre dois aí essa disputa do governo do Estado. Não, eu acho que são os três mesmo que vão degladiar. Agora, mas assim, eu acho que o Rodrigo está querendo ganhar na margem. Dizer, olha, eu não sou o esquerda, eu não sou o direita, eu não sou do Lula, eu não sou do Bolsonaro. Ele está querendo pegar o melhor e descartar o pior. Só que assim... cola isso? Não cola, porque o PSDB no governo de São Paulo, o grande adversário dele sempre foi o PT, que representa o Haddad. Para o bem ou para o mal, o legado é do PSDB. E do outro lado, os governadores, quando se voltaram contra o Bolsonaro na questão das vacinas, eu acho que legitimamente, né, estamos aqui por causa disso também, né, o Dória pôs o pé e foi. O Dória foi para a briga. E o principal adversário político num momento aí da pandemia, o principal adversário político do Bolsonaro não era o Lula, não era o PT, não era o Haddad. O principal adversário do Lula foi o Dória, né? O Bolsodória ruiu no meio com o surgimento da pandemia. Então, falar que, olha, eu tô fora da polarização, tá, não. A polarização, ela não tem 2 pontos em São Paulo, ela tem 3 pontos. Na minha opinião, de acordo com as pesquisas, está fora da polarização, na verdade, está abaixo do índice das pesquisas aí, que apontam os 2 primeiros sendo... Se houver um segundo turno, são os 2 primeiros, né? Mas a última pesquisa ele apareceu, né? Mas, bom, vamos aguardar aí o desenrolar das coisas, né? Acredito que São Paulo tem um eleitor que tem um perfil, né? Tanto é que o PSDB ficou tantos anos no poder devido ao perfil do eleitorado.
Né? E agora, para onde vai esse eleitor? Né? Onde ele Mas vai assim, escolher? Porque ele está reconhecendo as cores tucanas, ele está reconhecendo a administração tucana, ele está reconhecendo tudo isso, sem candidato à presidência. Também por causa dessa confusão. Aí que era o Dória, aí depois não queria o Dória tal, e ganhou nas prévias e não levou legitimado depois, quer dizer, sem candidato à presidência. Navega, aí quem vai apoiar? Quem vai apoiar? Quem é o nome à presidência? Porque o Dória, no último momento, se abraçou com o Bolsonaro para garantir no segundo turno. Eu acho que vai ser quem estiver na frente, ou então ele vai falar assim, não, eu tô fora. Mas ó, o que eu acho mais interessante do debate, que dá ao povo a possibilidade de enxergar realmente o preparo dos candidatos. Os três se mostraram preparados, cada um dentro da sua visão. Estava dentro da tua expectativa, então? Dentro da sua visão, acho que eles defenderam bem os seus posicionamentos. Né? Então, assim, claro que o André, que vai votar, né, tem as suas preferências, mas eu acho que os três defenderam bem as suas posições. Devido ao seu comentário, eu vou assistir o reprise vou buscar na internet o arquivo e vou assistir o debate. Lógico, vou assistir com uma velocidade a mais, né? Mas vou assistir. Não, é bom. O debate, eu tô querendo e vou atrás de assistir o do Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo disse que coisa esquentou lá. Chapa quente. Que teve Minas Gerais não foi, chapa quente no Rio. E o negócio pegou para tudo quanto é lado, né? Então começou aí. Porque agora alguns estão indo para a reeleição, outros são candidaturas novas, mas a eleição majoritária, a presidente, ela está carregando todo esse cenário, né? Porque agora agora é a eleição para valer, né? Agora é eleição para valer. Então, porque assim, o que eu acho mais interessante dessa eleição dos governadores é que muita gente, como o Romeu Zema em Minas Gerais, era um cara desconhecido do público que surfou na onda do Bolsonaro. O Dória, em São Paulo, que... acho que foi o Zema que não foi no debate. Não foi? Então, não deve ir mesmo. Não é que eu acho que ele não deve ir. Ele já tinha falado que não iria, né? Mas... Você é um homem a favor dos debates, que eu sei. Com certeza. O primeiro debate de prefeitos em Cubatão, nós que realizamos lá no teatro, né? Debate aberto, né? Televisivo e tal, TV Polo, meu saudoso amigo Marcelo André. Mas o que eu acho interessante é que, assim, essa onda do Bolsonaro, da eleição passada, ela parece que passou, né? Então, os apoiadores do Bolsonaro, eles estão, e os caras que são apoiados por ele, eles não estão sustentando esse apoio de forma veemente, né? Essa onda que foi surfada por muitos, até por quem não tinha muito a ver, como no caso do Dória, fez essa brincadeira com o nome Bolsodória, inclusive, e tal. Parece que hoje o pessoal está fugindo. O Bolsonaro tem uma grande reprovação pública, né? Ainda assim deve ir para o segundo turno na eleição presidencial, mas os governadores e os candidatos a deputado e senado não tenho visto tentar surfar novamente a mesma onda. Eles estão fazendo as suas campanhas independente do Bolsonaro, estão escondendo um pouquinho, e como no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o candidato do Dória não fala do Dória. No Rio de Janeiro, o candidato do governo não fala do Witzel, e se falar, vai falar mal. Não, não tava lá com ele, pô. O Zema não foi e alegou mal-estar. Mas não foi no candidato e alegou mal-estar. Amanhã a gente vai pegar um apanhado geral dessa questão dos debates, ou não, né? Vamos ver o que vem amanhã para estar falando a respeito. Mas basicamente é isso, né? Começou a eleição, agora é o momento de você ficar à frente da telinha, seja do PC, seja da tua tela convencional, das redes abertas de televisão, e acompanhar os debates nesse momento eleitoral. Encerramos por hoje? Encerramos, você que manda, né? Encerramos por hoje. Agradecendo a participação de André Louro
segunda-feira, próxima segunda aqui conosco, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência, lembrando que daqui a pouquinho fica à disposição o arquivo do programa de hoje no nosso site e também no canal no YouTube. Acompanhe, compartilhe, dê sugestões, dê opiniões. A gente está recebendo algumas opiniões, muitas pessoas complementando as informações que nós trazemos, outras parabenizando, e é assim. E se você tiver alguma sugestão também pode encaminhar, que aqui nós somos democráticos, né? Nós queremos ser democráticos e atender. Afinal de contas, essa é a sua rádio virtual. Obrigado, André. Obrigado, Maria Clara. Agradecendo a você. Fiquem com Deus. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.